Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das introduções mais famosas e também mais difíceis de toda a história da filosofia. Estou falando do Prefácio da Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Vamos lá. Imagina o seguinte: Hegel escreve um prefácio gigantesco de dezenas e dezenas de páginas só para argumentar que prefácios em livros de filosofia não servem para nada. Soa como uma contradição, né? Mas é justamente nesse paradoxo que está a chave para a gente entender o pensamento dele. Então, vamos começar por aí mesmo, tentando desvendar esse tal de paradoxo do prefácio. Olha, Hegel não perde tempo com rodeios. Ele vai direto ao ponto. Ele basicamente diz que tentar resumir a verdade de um sistema filosófico logo no começo, antes de mostrar como se chegou até ela, é um erro total. É como contar o final do filme antes mesmo de começar. Para ele, isso estraga a parte mais importante, o processo. E por que ele pensa assim? Bom, a maioria de nós costuma ver a verdade como um ponto final, uma conclusão, um fato isolado. Mas a provocação de Hegel é para a gente mudar completamente essa visão. Para ele, a verdade não é só o resultado. A verdade é o resultado junto com todo o seu processo de formação, o seu vir a ser. O caminho, a jornada, é parte inseparável da verdade. Para explicar uma ideia tão complexa, Hegel usa uma metáfora que é simplesmente genial, tirada da natureza. Vamos ver como isso funciona na prática com a ideia de que a flor refuta o botão. Essa é a passagem-chave. Pensa numa planta. O botão desaparece para a flor poder nascer. Então parece que a flor refutou o botão. Depois, a flor dá lugar ao fruto, e aí parece que a flor era só uma fase, uma falsa existência da planta. Cada etapa parece negar a anterior. Mas será que o botão era falso? Ou a flor? Claro que não! O botão, a flor e o fruto são todos momentos essenciais e superconectados na vida da planta. Eles não se contradizem, pelo contrário, eles formam uma unidade, um processo vivo, dinâmico. Um não existe sem o outro. E aqui está o pulo do gato. A verdade da planta não está só no botão, ou só na flor, ou só no fruto. A verdade é o processo inteiro, o movimento completo do desenvolvimento. Cada pedacinho é fundamental, mas nenhum deles, sozinho, consegue contar a história toda. Hegel pega essa ideia de processo para criticar outras filosofias que ele achava simplistas demais. Ele diz que elas ignoram as diferenças, ignoram o desenvolvimento. E isso nos leva a uma das críticas mais ácidas e famosas dele, A Noite dos Gatos Pardos. Ele basicamente separa dois tipos de conhecimento. De um lado, o conhecimento de verdade, que é rico, que percebe as diferenças, as nuances, o desenvolvimento das coisas. Do outro lado, o que ele chama de universalidade abstrata, que é quando você diz algo tão, mas tão geral, que acaba não significando nada. É como se tudo se dissolvesse num grande borrão, num vazio onde nada tem cor ou forma própria. E essa é a frase matadora dele. Ele acusa esses sistemas de tratarem o absoluto, a verdade última, como uma noite escura em que todos os gatos são pardos. É uma forma brilhante de dizer que, na escuridão dessas teorias, todas as cores e detalhes da realidade simplesmente desaparecem. Tudo vira a mesma coisa. Certo. Se a verdade não é um resultado final estático e nem uma generalidade vazia, então o que ela é? Agora a gente chega no coração do argumento de Hegel, a verdade como sujeito. Para entender isso, Hegel faz uma distinção que é crucial. A filosofia, até então, costumava pensar a verdade como substância. O que é isso? É algo parado, estático, um objeto que a gente observa. Hegel vem e propõe que a gente pense a verdade como sujeito, ou seja, algo vivo, que se move, que se constrói, num processo de automovimento. A definição dele é, uau, poderosa. O verdadeiro é o vir a ser de si mesmo. Quer dizer, a verdade não é uma coisa, é uma atividade. É como um círculo que está sempre se movendo em direção ao seu próprio fim, à sua própria realização. E ela só se torna real de fato através dessa jornada. E com isso, a gente finalmente resolve o quebra-cabeça do começo. A função desse prefácio enorme não é dar o resultado do livro de mão beijada. A função dele é preparar a gente para a jornada. É ensinar um novo jeito de pensar, de enxergar a verdade como um processo, antes mesmo da gente virar a primeira página do livro de verdade. Agora, na nossa parte final, vamos ver como essa ideia se aplica ao livro em si. Bem-vindos à Escada para o Saber.
Se a gente olha o sumário da fenomenologia, dá para perceber que aquilo não é uma simples lista de tópicos. Aquilo é um mapa. Cada capítulo é uma parada na jornada da consciência, começando da forma mais básica de certeza até chegar ao que ele chama de saber absoluto. É literalmente a história do desenvolvimento do espírito. Hegel sabia que essa escalada não era fácil. Ele mesmo diz que todo indivíduo tem o direito de exigir que a ciência dê a ele a escada para atingir esse ponto de vista. E a fenomenologia do espírito é exatamente essa escada. O livro não te dá o conhecimento pronto, ele te guia, degrau por degrau, na construção desse saber. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação. Se Hegel está certo, se a verdade não é um destino, mas o próprio percurso, como é que isso muda a nossa busca por conhecimento? Na vida, nos estudos? Se a verdade está no caminho e não só no final, como isso transforma o jeito que a gente aprende?